falar sobre a reforma ortográfica. Você sabia que essa reforma ortográfica já está em vigor? Pois está, e já está sendo até cobrado em provas e concursos. Estamos aqui para conversar com Márcia Doro, que vai nos esclarecer mais sobre esse assunto. Muito bem-vinda, Márcia. Obrigada. Bom, então, Márcia, essa reforma ortográfica, para quem não sabe, está em vigor desde quando? 1º de janeiro deste ano. Então já iniciou o ano com essa nova reforma. Sim, sim. E você poderia dizer o que tem mudado assim de mais relevante? Algumas mudanças que os estudantes, até nós mesmos, qualquer pessoa, cidadão, precisa saber de mudanças assim que usamos mais no dia a dia. Na verdade, eu sinto que as pessoas não sabiam nada antes e aí continuam não sabendo, infelizmente. Não fez diferença, né? Não fez muita diferença, não. Mas o que acontece é o seguinte, foi uma coisa bem política, infelizmente, como tudo acontece no Brasil, e nós tivemos que engolir algumas coisas. Então, por exemplo, se eu falar com você que não existe mais trema, você vai falar assim, que grande diferença, eu não punha mesmo, né? Mas hoje em dia não existe mais o trema, se você for escrever linguiça, tranquilo, 50, você não coloca mais aqueles 2 pinguinhos sobre o U. Mas deixa eu te interromper um pouquinho, você falou da questão política. Antes da gente entrar propriamente dito nas correções, por que isso foi uma questão política? Qual que é a ideia de uma interferência, vamos dizer assim, com essa mentalidade política? Se não era para facilitar a língua, vamos dizer. Quais seriam esses interesses? Na verdade, nós temos vários países de língua portuguesa no mundo e temos diferenças. Eles queriam mesmo a unificação da língua portuguesa, que é simplesmente impossível. Eles quem, no caso, na sua concepção? Assim, algumas pessoas, isso veio de cima para baixo. Então, disseram que havia essa dificuldade, entendeu? Algumas pessoas falavam assim, que bom, quando eu for a um congresso internacional, não vou precisar ficar olhando o português de Portugal para ver se eu entendo. Isso não tem nada a ver com o pessoal da Academia Brasileira de Letras? Não. Aí eu falo assim, puxa vida, você vai em congresso internacional e não sabe outra língua, você tem que ficar procurando, tá meio esquisito, não tá? Então, ninguém sabia nada. Sabe? Foi bem direto, né? Os professores de português mais renomados falavam, como eu aqui, assim, até a penúltima hora, que é isso não vai para frente não tem nem condições, é ridículo. E aí, de repente, o presidente vai e sanciona lá e pronto, e nós tivemos que... Foi o Lula que assinou? Foi tinha que ser o Lula, né? É. Companheiros, tinha que ser. Aí nós porque ficamos ele quer falar tempo... linguiça, não quer falar linguiça, linguiça. Não, isso não fale assim. Não se esqueçam de um detalhe muito importante. A reforma foi ortográfica, não foi. Bom, ortográfica. Então vai estar lá escrito linguiça. Tá escrito sem o trema, mas você fala linguiça, come linguiça, porque faz bem. É um dos meus pratos prediletos. Então, mas o negócio é o seguinte: tiraram várias coisas. Por exemplo, o trema. O hífen era um grande problema na língua portuguesa, continua. Sabe? Porque eles tiraram e acrescentaram e fizeram uma salada horrorosa. E agora o que manda é este livro aqui, que no bolso da professora doeu muito comprar e todo mundo deveria ter em casa. Esse é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que traz o registro de todas as palavras que eles acham importantes, assim, para você listar como ficou a ortografia agora. Só para você ter uma ideia, se você for escrever uma palavra que tem um prefixo, antigamente você ia escrever, por exemplo, autoestima. Aí você punha auto, tracinho, estima, não é assim? Sim. Hoje em dia, você tem que pensar se realmente é necessário esse tracinho, esse hífen. Então, se você for escrever autoestima, realmente é necessário esse tracinho? Faz diferença no seu jeito de falar? Não. Não, você fala autoestima do mesmo jeito. Então, hoje é junto. Então, eu que decido. Não, eu estou falando assim, pelo que você tá falando, Você quer perguntar, você pelo ficou que você está facultativo? falando, porque eu quero botar algumas tracinho, coisas eu não assim. quero botar tracinho. Para todo mundo, ninguém vai querer botar tracinho. Não, por eu tô exemplo, falando é só pela lógica. para-brisa. Sim. Aí o cara fala, para
Aí eu quero botar um tracinho, ele põe um tracinho. Não é assim não, eu estou querendo só entender, para vocês entenderem a lógica da coisa. Dois bicudos não se beijam, né? Os opostos se atraem. Então, se, por exemplo, você tiver uma palavra com duas letras iguais, aí só nesse caso que você põe o hífen. Por exemplo, contra-atacar. O contra acaba em A, atacar começa em A. Só quando dobrar a última e a primeira letra. Se for uma vogal igual, aí você coloca o hífen. Agora, se você for escrever uma palavra que antigamente era com hífen, por exemplo, antirrábica, vacina antirrábica. Aí, antigamente era anti, tracinho, rábica. Hoje em dia com 2 R's. Tudo junto. Meu Deus. Meu Deus. Sabe? Imagina... Não, o português já é uma língua considerada difícil. Eles querem dificultar mais. Super sensível. Tudo junto. Tá? Super sensível é junto? Tudo junto. Jesus amado. Mas se a pessoa continuar escrevendo separado, sem o seu hífen, perdão. Isso agora está conotado como errado. Errado, você leva bomba no concurso. Meu Deus. E você precisa realmente saber e obedecer. E isso aqui é assim como se... tem gente que questiona a Bíblia, não é? Sim. Quando você questiona, eu não quero... Deus está preocupado com isso? De você questionar ali? É lei, não é assim? Então, a gente precisa entender as leis. Eu posso não gostar do Lula, da Dilma, de não sei quem, de quem assinou, deixou de assinar. É lei, você precisa engolir e pronto. Que é uma coisa muito importante. Assim, para a dona de casa, para o cidadão que não está nem aí para concurso, que não vai fazer nada que ele tem que sujeitar a isso, Sim. Continua normal. Você vai escrever com tracinho, sem tracinho não muda muito. Mas para o estudante, por exemplo, que quer uma carreira profissional, que tem que prestar vestibular, prestar concurso, aí já é uma coisa importante. Para o professor de português. Muito trabalho, viu? Muito trabalho para o professor, muito estudo. Eu sinto que mesmo os professores não estão inteirados do assunto. 100%. Sabe? Eu me vi na seguinte situação. Foi tão mal feito, vou me desculpar a sinceridade, que foi assim. Em outubro, as editoras lançam os livros. Então, lançaram os dicionários. Já sabiam que havia a reforma. Aí lançaram os dicionários. Aurélio, não sei o quê, todo mundo fez a nova edição segundo a reforma ortográfica, segundo o acordo ortográfico. Então, saiu lá, mão de obra tinha hífen, tá? Mão, tracinho, de, tracinho, obra. Aí, quando chegou em janeiro, quando saiu este livro, eles colocaram mão de obra sem hífen. Ou seja, até o Aurélio está errado, todo mundo aí saiu errado. Mas diz que o Aurélio era o pai dos burros? Não, né? O pessoal fala isso aí, que o Aurélio é o pai dos burros. Isso aí afasta muita gente, né? A burra é que fica longe do Muito boa. Então quer dizer que o indivíduo comprou um dicionário agora que está errado. Está errado. Segundo a lei, ele está errado. Tem um tanto de coisinhas ali que ele precisa saber se existe ou não. E mesmo este livro aqui traz algumas coisas. Isso cabe até uma ação, segundo o direito do consumidor, o cara devolver o dicionário e pegar o dinheiro de volta. Sim, sim. Mas na hora de elaborar as provas, por exemplo, eu elaboro prova de concurso. Eu não sou boba de colocar coisa que é polêmica. Eu coloco aquilo que é geral. Eu vou ficar mexendo em coisinhas, mas nessa aí eu pego muita gente. Olha, presta atenção. Você tem curso superior. Você sabe escrever mussarela? Eu já vi escrito de 5 maneiras diferentes. Eu até falo, esse cara escreveu errado. Eu vou pro outro e falei, esse aqui escreveu errado. Depende do tipo do queijo. Depende então de onde vem a mussarela, né? Então tá bom. Você sabe? Como você sabe? Como você acha que é? Mussarela, 2 S? Com 2 S. Todo mundo sabe que com 2 S. Aquela que está ali na minha geladeira todo dia com 2 S. Eu conheço gente que escreve com C cedilha. Eu já vi escrito então, com C cedilha. Então, parabéns para essa pessoa, porque é com C cedilha e sempre foi, viu? Não, olha para você ver. Então, o que a gente achava que era o ignorante, o bobo da turma, é o inteligente e a gente o burro da turma. Com C cedilha. E quando eu comecei meu programa aqui na rede, há exatos 10 anos, um dos meus primeiros programas foi sobre mussarela, que era com C cedilha. Para quem não sabe, vem de mozza, com 2 Es, e esse S siciliano traz para o português o C cedilha. Só que na hora que o cara foi lá, viu na Itália, lá, eu vou fazer isso no Brasil. Ele falou, isso aí deve ser mais com 2 S, que é 2 Es, 2 S e tal. Aí fez. Como
nesse mundo nada se cria, tudo se copia. O colega lá falou, não, legal, copiou aqui, copiou ali, o dicionário, 0. E aí todo mundo, você pode olhar, não existe marca em português com mussarela com C cedilha. Aliás, ontem presta esse papel aqui. Pela primeira vez na minha história eu vou escrever mussarela com C cedilha. Vai falando aí que você... Até estranho, né, supermercado, Marte eu não Minas, quero ser chamado em de Contagem, burro, estava com C cedilha. Eu falei, parabéns, primeira vez que eu vi. Meu Deus. Então, é capaz de escrever assim na prova, eu sinto escrevendo errado hoje, mussarela. Eu me lembro de ter falado isso aqui na TV e eles falaram assim, não vamos colocar, tá não. Certíssimo. Vai ter gente que falou assim, ainda de hoje, é por isso que eu nunca achei mussarela no dicionário, porque procurou no lugar. Achou, mussarela, para quem não sabia. Então, eu sempre escrevi com 2 S. Todo mundo. Rapaz, Jesus aí o mais amado. interessante, sabe o que foi? Fui enganado a vida inteira. Que depois de alguns anos, houve um concurso em Jundiaí, na prefeitura de Jundiaí, e várias pessoas perderam porque havia essa pergunta. Como se escrevia mussarela em português? E aí todo mundo... 2 S. 2 S, lógico, pergunta idiota. Sem nem pensar. Aí colocaram lá. Aí muitas pessoas recorreram. Aí foi... Mas esse concurso era para padeiro? Porque o cara botava mussarela e pergunta mais. Não, exatamente. É uma pegadinha, porque justamente a maioria das pessoas acha que mas o concurso é na pegadinha. Ele é para pegar ali a nata, quem que está realmente informado de tudo. Aí ele pega, quando eu vou elaborar provas de concurso, por exemplo, eles falam assim, mas faça pelo menos 2 questões bem difíceis, tantas questões médias, tantas fáceis. É assim que funciona. É daquela assim que só quem está ali em dia mesmo que sabe. Agora, aí o que aconteceu? Só para terminar. Claro. Caiu na Academia Brasileira de Letras e lá, para minha surpresa, eles falaram assim, nem nós sabíamos. Eu falei, bem feito, não assiste ao português.